Olá, amigos, o nosso Estilo Mais está aqui em Ribeirão Preto hoje. Nós viemos visitar aqui a doutora Jaqueline, advogada, mãe, né, doutora? Sim. Esposa, uma vida daquela bem corrida, né? Bem tranquila. bem tranquila. E te agradeço primeiro por ceder esse espaço para a gente vir te visitar, bater um papinho e contar um pouquinho dessa sua carreira, dessa sua trajetória no direito. Que é algo que a gente pode dizer que está bem difícil se trabalhar com o direito hoje, né? Com tantas dúvidas na justiça, com tantas incertezas. Mas eu queria saber um pouquinho de quem é a doutora Jaqueline? Bom, vamos lá. Tudo começou, né, quando eu prestei a faculdade e passei em direito e eu nunca quis advogar. Falava que eu não ia ser advogada, que eu ia partir para a parte de concurso, ou de magistratura ou de promotoria. E a faculdade inteira fiz estágio com juiz, fiz estágio com promotor e não fiz estágio de escritório de advocacia, né? Porque eu não queria realmente. Quando eu me formei, eu tinha que estudar para a OAB, para prestar a OAB. Nesse tempo que eu estava estudando para a OAB, eu falei, eu vou ir para algum escritório só para ir ver na prática, para não ficar, né, só estudando, sem fazer nada, e vou ver como que é o dia a dia da advocacia. Aí pedi pro pai de um amigo meu se eu poderia ficar lá no escritório dele sem ganhar nada, só pra conhecer mesmo. E ele deixou, e aí eu comecei a ver o dia a dia, então eu estudava e ia pra lá, estudava e ia pra lá. E aí eu comecei a me apaixonar, sabe, pelo dia a dia, ver que era algo muito dinâmico, né? E cada hora um assunto novo, cada hora um caso novo e um desafio novo. E aí eu passei na OAB, e aí quando eu passei na OAB, um amigo do meu irmão, que era advogado, me chamou para fazer parceria, para cuidar de uma das áreas do escritório dele, né, que era a área trabalhista. E aí eu fui, né, assim, me aventurar nessa também, sem compromisso nenhum, né, com parceira mesmo, né, fui mais para aprender. E aí eu fiquei lá, acho que alguns meses, e aí graças a Deus eu tive o respaldo, né, dos meus pais. Falou, você quer abrir um escritório para você? Você não quer mais prestar concurso, né? Você quer mesmo para advocacia? Eu falei, não, eu quero advogar. E aí eu me encontrei que era a advocacia que eu queria. E aí fui começando, né? Eu primeiro aluguei uma sala, né? E depois meus pais, né, conseguiram me proporcionar, né, comprar essas salas, né, que hoje eu tenho meu escritório. Então foi tudo assim, os primeiros clientes são os parentes e os amigos, né, dos pais. E Ribeirão é muito grande, então eu falo que Ribeirão tem cliente para todo mundo, tá? Não vai faltar cliente para ninguém. E foi aí que eu comecei sozinha e fui indo, e tem época que você fala, nossa, será que eu vou dar conta, né? Porque você paga para trabalhar. A advocacia autônoma é isso, no começo você paga para trabalhar, né? Até você fazer seu nome, até as pessoas criarem confiança em você, né? Você tem que ser muito confiante, autoconfiante, porque tudo você tem que estudar, tudo é um caso novo, então você tem que ter muita autoconfiança para, né, para passar confiança para o cliente, para fazer o negócio acontecer. Né? Sempre falei, nunca gostei de entrar para perder, desde o começo. Então eu sempre estudei muito para ver se tinha prova, se não tinha, se não tivesse prova eu não entrava, só entro se tiver prova. E aí teve momentos que eu falava, gente, eu acho que eu vou me candidatar para alguma vaga em escritório, eu vou para alguma empresa, porque eu tô pagando para trabalhar e não vem, só que sempre alguma coisinha me falava, não, insiste, continua que, né, que vai dar certo, você ainda você pode, se precisar de alguma coisa, né, você ainda vai ter o respaldo dos seus pais. Eu ainda era solteira, não era casada, né, não tinha filho, morava com os meus pais, e aí eu fui. E aí quando passaram 5 anos, aí foi quando eu comecei, os processos começaram a girar, né. Aí você começa a dar cara realmente para aquilo, a ver as coisas acontecerem, a sair os honorários. E aí você começa a animar. E eu falo que só consegue continuar a advocacia autônoma quem realmente ama advogar, quem realmente gosta, quem realmente se identifica. Porque não é fácil, o começo não é fácil. E eu falo que é ali de 3 a 5 anos para você começar a ver o resultado financeiro. Tá? Então assim, quem não tem o respaldo realmente é muito difícil conseguir. Mas quem tem e ama, vai, porque uma hora vai sair, né? Se você estiver fazendo aquilo, coração realmente vai. É pura dedicação, pura né? dedicação. O direito sempre foi um negócio, assim, pelo menos para os mais antigos, eu vou dizer assim, que era muito do homem.
Sim. E como é que foi para você esse desafio de se lançar numa carreira como mulher, enfrentar esses tais conceitos aí, vamos dizer? Olha, eu vou te falar que eu acho que hoje não tem mais esse tanto preconceito, mas ainda há. Você vê, infelizmente eu já me indispus com um juiz, com outros advogados que às vezes acham que por você ser mulher, né, que às vezes vai te intimidar de alguma forma, ou uma fala, mas... E eu nunca me deixei abalar por isso, entendeu? Então eu sempre enfrentei. Eu tive algumas recém-formadas que vieram fazer parceria aqui comigo, né? Ficaram um tempo aqui comigo, que às vezes por alguma indisposição, alguma coisa que o cliente falou, ou que o outro advogado falou que não gostou, elas choravam, né? Ou até alguma conversa que a gente estava tendo e se abalava muito, e aí eu explicava, falava assim, aproveitem para se abalar aqui, né, que tá entre nós, que tá entre pessoas que conhecem, porque vocês vão enfrentar isso lá fora, vocês vão enfrentar isso no fórum. Hoje é a minoria, tá? É a minoria de advogado, ou minoria de juiz que acho que tenta intimidar. Às vezes nem por ser mulher, não sei, mas às vezes é o jeito mesmo da pessoa. Mas eu falo, porque vocês vão enfrentar muito isso. Tem pouco? É pouco, pouquíssimo hoje, mas ainda há, ainda tem. Então assim, se você não for firme e mostrar que você tá ali fazendo o seu trabalho, né? Você não está fazendo favor para ninguém, você está simplesmente fazendo o seu trabalho. Ninguém, não tem hierarquia, ninguém é mais que ninguém ali, né? Então, mas você tem que saber se impor, principalmente sendo mulher. A doutora falou que começou a sua trajetória aí trabalhando na área do trabalho. Sim, na área trabalhista. Foi redundante isso, mas é verdade, gente. Trabalhou com essa justiça do trabalho. Mas se atua em outras áreas também, né? Sim, eu comecei na área trabalhista, né, que foram os primeiros contatos que eu tive nesses 2 escritórios de advocacia. E aí eu quis ampliar, porque eu sempre fiz estágio, eu fiz alguns anos de estágio na Justiça Federal, no Juizado Especial, que é a área previdenciária. Então eu tinha um contato com essa área, né? Então eu abri também esse leque para a área previdenciária e abri para a área civil. A área civil abrange muita coisa, né, que é indenização, é direito de família. São várias coisas que abrangem ali na área civil, mas dá para fazer as 3 áreas juntas, assim, lógico, com auxílio, né, de outros advogados, de outras pessoas. Então são as 3 áreas que eu atuo, são essas. O foco maior é sempre na trabalhista e na civil, mas a gente tem a área previdenciária aqui também. E as outras áreas a gente faz em parcerias. Hoje a gente usa muito isso, né? Nós usamos muito a questão da parceria. Parte tributária, porque não tem como eu querer abraçar tudo para mim, senão eu não consigo fazer um trabalho bem feito, né? Então, área tributária, eu tenho a minha parceira que é advogada tributarista. Área criminal, eu tenho o meu parceiro que é advogado criminal. Né? Então, assim, a gente vai fazendo essas parcerias. Aí a gente vem, traz o advogado, apresenta o cliente e a gente acompanha o processo todo. Tá? Não vou atuar, às vezes, na elaboração, numa audiência, mas a gente vai estar sempre acompanhando. Né? Então é nesse esquema de parceria. O legal da gente falar sobre direito é porque todo mundo precisa, gente. Eu sempre falei até para a doutora aqui, que o melhor amigo do homem não é o cachorro, não, é o advogado, gente. Você tem que estar preparado para muita situação. Mas a gente vai para o intervalinho e voltamos já. Voltamos então aqui com a doutora Jaqueline em Ribeirão. Doutora, trabalhando em todas essas áreas aí, e com a gente vê assim, eu como leigo, tá? É tanta coisinha que a gente vê que mudou lei, que mexeu, tem emenda constitucional daqui. Como é que é o direito, assim, no geral? Como é que é trabalhar com o direito? Olha, é sempre uma caixinha de surpresa, né? Por isso que eu me apaixonei pelo direito, porque é algo muito dinâmico, você nunca vai se deparar com a mesma coisa todos os dias, né? Eu gosto disso, eu gosto de desafio. Então, um exemplo, eu fiz minha pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho. Eu terminei minha pós-graduação, apresentei meu trabalho, conclusão de curso, mudou, veio a reforma trabalhista. Negócio bom, então, né? E a gente não para, porque o que a gente tem que fazer?
outros cursos para se atualizar daquilo. E isso é sempre, isso é a própria jurisprudência, né? Tem vários entendimentos no tribunal. Então, se o seu processo, de repente, um recurso cai numa Câmara, você pode acreditar que o resultado, você tem quase certeza que vai ser um. Se cai em outra, vai ser outro. Aí vai subindo, né? Vai subindo os órgãos. E aí a jurisprudência muda muito, né? Envolve muita coisa, né? Envolve as leis, envolve política, então envolve muita coisa. Você nunca, é aquilo que você falou, é sempre uma incerteza. Apesar de a gente ter certeza... Eu já sofri essas incertezas, essas dúvidas, né? Apesar de muita coisa a gente ter certeza, saber que não vai mudar, sim, que vai continuar daquela forma, né? E tem que seguir a lei. Quando se trata de assuntos novos, né? Coisa que ainda não tem nada definido, é sempre uma caixinha de surpresa. A gente nunca sabe para onde que vai. A gente vai seguindo a orientação jurisprudencial, os tribunais estão se posicionando nesse sentido. Então dá para fazer, ou não dá para fazer, porque o tribunal já não reconheceu esse direito. E vai sempre mudando, E assim é algo muito dinâmico. Então você tem que estudar e acompanhar o tempo inteiro, você não para de estudar. A gente tem visto muita coisa até na internet com o título de incertezas jurídicas. Elas estão muito ligadas à questão de interpretação, cada um interpreta de um jeito. Interpretação da lei. E como é que fica o cliente no caso desse? Pois é, a gente tem que ser... Quando pergunta pra mim... Ou melhor, onde é que fica o direito no caso desse? Pergunta, qual que é a minha chance, né, de ganhar? Eu falo, olha, no direito é sempre 50% para cada lado. Né? Se você tiver provas, é aquilo que eu falo, primeiro a gente estuda o caso do cliente. Você tem provas, olha, você tem chance de ganhar. Qual que é a minha chance? 50% para cada lado. Eu não posso falar, mesmo que eu vislumbre, não, ele vai ganhar essa ação, eu nunca posso dar 100% de certeza para ele, porque ali no meio do caminho vem as incertezas, né? Que pode ter alguma modificação, que pode ter um juiz que entenda, interprete a lei de uma forma, e aí eu tenho que recorrer para tentar mudar no tribunal, e aí se o desembargador entender de outra forma, ele vai modificar. Se ele entender como juiz aqui da primeira instância, ele não modifica. Né? Então, assim, é isso, a gente nunca tem certeza, por mais que a gente tenha, né? A gente não tem. Algumas coisas são meio óbvias, algumas ações a gente já sabe que vai ganhar e que não vai modificar, né? Porque já tem um entendimento consolidado, né? Como eu te disse. Mas algumas coisas que são coisas novas, ou algumas coisas que acontecem durante o processo, por exemplo, uma testemunha que sabia de todo o caso ou não, estou disposta a contar a verdade para o juiz, chega na hora, muitas testemunhas se intimidam ali com a situação de estar perante o juiz e tá falando a verdade, mas não consegue se expressar, né? E aí você acaba não conseguindo provar o direito do seu cliente por conta disso. Então, essas intercorrências podem acontecer, né? E é normal, e a gente não pode cobrar isso, ficar bravo com a testemunha, porque não tá acostumado, né? Tá perante o juiz. Você falou que é apaixonada pelo direito hoje. E qual seria a sua dica para aquela pessoa que está começando na vida estudantil, mas que almeja ser uma advogada? Qual seria a sua dica para essa pessoa? Olha, como eu disse, se a intenção, se o perfil da pessoa, primeiro ela tem que descobrir o perfil dela. Né? Todos que passam por aqui, eu adoro ensinar os estagiários. Aqui eu falo que os estagiários, eles atuam, eles vivem o que o advogado vive aqui. Né? Antigamente, falava que estagiária ficava só atrás de balcão do fórum, e hoje não é mais assim, pelo menos comigo nunca foi. E a primeira coisa que eu falo, qual que é o seu perfil de advogado? É autônomo? Você tem disciplina para ser autônomo? Você tem condições se você entra aqui, lógico que você não vai começar do zero, que você já tem algo pronto, né? Mas se você quer começar sozinho, quando os advogados recém-formados vêm para fazer parceria, se você quer começar sozinho, não quer ficar aqui, você tem condições de se manter, de saber que você vai demorar para ganhar dinheiro? Porque tem muito advogado hoje em dia. Então, você precisa provar para o seu cliente, né? Depois que você faz seu nome, não. As pessoas te procuram, mas até você conseguir fazer sua carteira... Então, assim, primeiro é você buscar seu perfil. Qual que é o seu perfil? Você quer ser registrado, trabalhar num grande escritório, ou num pequeno escritório, numa empresa, né? Ou você quer ser autônomo, fazer os seus horários, fazer as suas regras do seu dia a dia. Então, começa daí, tá? Você quer ser autônomo, qual que é o seu perfil de advogado autônomo? É de atendimento ao cliente? É só para fazer audiência? É só para elaborar peça? É só para estudar o caso? Ou é para fazer tudo? Eu me englobo nesse de
de todos. Eu gosto de atender, eu adoro, eu amo fazer audiência e eu amo estudar e fazer o processo. Mas tem advogados que não. Eu tenho amiga minha advogada que tem pavor de fazer audiência. Detesta, não gosta, fica, né, gosta de elaborar peça. Então aí você começa a se descobrir, né? Para onde você vai. Então eu acho muito importante isso, o autoconhecimento primeiro. E você ter essa vivência, né? Você ter experiências, você ir trabalhar em um, trabalhar em outro, para você até conhecer o que você realmente gosta, né? Sem você experimentar, você não vai saber, né? Então, assim, é o perfil. Primeiro é o perfil, você tem que saber que perfil que você é. Se você é perfil para ser autônomo ou não. E aí você começa a selecionar, né? O que você quer fazer e o que você tem condições de fazer. E colocar um plano. Olha, eu tenho no mínimo de 3 a 5 anos para conseguir, com todas as letras, ganhar dinheiro, começar a ganhar dinheiro. Sim. Né, na advocacia, se você for um bom advogado, se você for um advogado honesto, se você for um advogado ético, né? E as pessoas começam a confiar em você e aí o cliente vem. Você não procura, você não precisa mais procurar cliente assim, fala pro seu amigo me procurar, amigo do pai ou né, os parentes, agora eu sou advogada, traz as coisas pra mim. Não, as pessoas começam a te procurar. Isso é muito legal, é muito prazeroso pra gente. Doutora, e com toda essa tua experiência, eu queria te convidar já, a gente tem o Dr. Marcelo lá em Araraquara, a gente tem outros parceiros todos. Eu queria te convidar para estar sempre com a gente na revista, a dar essas dicas todas que você pode dar para a população através das nossas páginas e também no vídeo, a gente vem te perturbar aqui no tempo que você tiver uma folguinha, porque eu acho que é importante a gente levar informação para a população. Sim. Porque você depende do problema da pessoa para atuar. Mas se a gente conseguir prevenir esse problema, também é bom, né? Claro, não, com certeza, eu agradeço a oportunidade. Estou sempre aqui à disposição para o que precisar. Eu acho que toda informação é válida, né? Não tem por que eu guardar só para mim, né? Ou só para aquele cliente que vem aqui, não, eu quero marcar consulta e só vou dar informação para o cliente. Não, eu acho que isso é válido para todo mundo. Tem informações que precisam ser divulgadas, são importantes serem divulgadas. Sim, tá? Simples, exatamente para evitar alguns danos que até são irreparáveis, né? Não precisa chegar a esse ponto. Então, vou estar sempre aqui à disposição. Foi um prazer estar com você. Muito obrigada pela oportunidade. A gente que agradece. E a você aí que está nos assistindo, então, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo e vai ter muito mais. Fiquem com Deus e até a próxima.